Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná, no nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos, dos domingos, e hoje nós vamos ver o conjunto das leituras do 15º domingo do Tempo Comum. O 15º domingo do Tempo Comum apresenta como primeira leitura um trecho do profeta Amós. Aliás, nesses domingos do Tempo Comum, agora ano B, nós vamos ver muitos trechos de profetas, diversos profetas, que argumentam quase sempre em torno a respeito da ideia da palavra, da ideia da coerência, da ideia da vontade de Deus a respeito de cada um e do seu povo. O profeta Amós é um dos profetas mais antigos que deixaram um texto escrito e que está na Bíblia. Por isso nós chamamos o profeta Amós de um profeta escritor. Escritor porque tem um livro com o nome dele na Sagrada Escritura. Não quer dizer que ele tenha e que nós tenhamos o seu texto escrito. Ele pode não ter escrito nada, ele pode ter dito e alguém anotado, provavelmente foi assim. Mas porque ele tem um livro com o seu nome na Bíblia, no Antigo Testamento, então nós chamamos a ele de profeta escritor. Outros profetas, por exemplo, Eliseu, Elias, outros profetas, Natã, eles não tiveram um texto escrito com o seu nome na Bíblia. Então eles são não escritores. É apenas uma divisão metodológica para a gente entender um pouquinho, começar a entender a organização dos profetas. Mas esse profeta Amós, ele é muito antigo. Ele é do Reino do Norte. Havia dois reinos. O Reino do Norte, chamado Israel, com capital em Samaria. Esse reino deixa de existir no ano 721 a.C., porque foi invadido pela Assíria. E o profeta Amós é deste reino aí, e juntamente com o profeta Oséias. E depois tinha o reino do sul, o reino de Judá, com capital em Jerusalém, que foi invadido no ano 586 e todos foram levados para a Babilônia. Então são histórias de destruição, de rompimento, de perda, de morte, de fracasso, mas também de muita esperança. Bom, o profeta Amós é um profeta, vou dizer para vocês uma coisa, o profeta Amós é um profeta difícil de ler. Sabe por quê? Porque ele é muito duro de palavras, ele ameaça. Praticamente o tempo inteiro o profeta Amós está ameaçando, e quando ele não ameaça, ele conta pequenas histórias, mas muito curtas. Mas ele ameaça demais. No final dos últimos versículos, ele mais ou menos dá uma reviravolta e ele propõe esperança. Agora, por que Amós ameaça tanto? Porque o tempo em que ele viveu foi um tempo extremamente complexo, aonde havia muita injustiça, aonde aquele que devia proclamar o direito e viver o direito e a justiça proclamava a mentira e vivia a falsidade com a violência. Bem, o profeta Amós, então, no capítulo 7, versículos 12 a 15, tem este episódio. Aqui aparece, inclusive, dois Amós.
aparece Amós, que é sacerdote de Betel, e que é um sacerdote ligado ao rei, que é um rei canalha, que é um rei patife, um rei corrupto. E esse sacerdote, que se chama Amazias, que é o nome de Amós, porque Amós é diminutivo de Amazias, esse profeta tem o mesmo nome esse sacerdote tem o mesmo nome do profeta. Então são dois Amós que estão discutindo. Então ele diz, o profeta Amós, assim: naqueles dias disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás desistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta nem filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Essa é uma leitura difícil, porque apresenta um diálogo também pesado. O profeta Amós ouve do sacerdote Amazias, que é sacerdote do templo em Betel. Lembrem-se que no Reino do Norte tinha vários templos. Contrariamente ao Reino do Sul, que tinha um templo central de Jerusalém, e que a centralidade do templo, era importante para manter a comunhão, a unidade do povo em torno de um Deus único. No Reino do Norte tinha vários templos, tinha Siquém, tinha Dan, tinha Betel, aqui lembrado, né? Esse Amazias é de Betel. Então essa profusão de templos podia confundir o povo e podia inclusive ser apresentados deuses diferentes do único Deus, o Deus da aliança. E esse sacerdote, o Amazias, ele é seguidor do rei. E o rei é um patife, é um canalha, e corrompe os sacerdotes, que são corrompidos, que se permitem corromper, por facilidades, por promessas, por confortos. Então, veja a cara de pau deste sacerdote Amazias, que vai até Amós, que é profeta ali deste reino, o Reino do Norte, e diz assim: vidente, quase que diminuindo a importância de Amós. Vidente, e não profeta, mas vidente. Você, olha, vai para Judá. Vai para Judá, o Reino do Sul, e ganhe lá o seu pão. Quase que dizendo que ele está ganhando por ser profeta, tirando vantagem da função de profeta. Então ganha lá o seu pão. Mas aqui, no Reino do Norte, aqui você não vai profetizar. Porque aqui é de um rei. E esse rei não deixa que você profetize. Prepotência, arrogância, convencimento. Então Amós diz assim: eu não sou profeta e nem filho de profeta. Observe que Moisés se coloca numa posição de muita humildade. Amós, se coloca numa posição de muita humildade. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou apenas um cultivador de sicômoros e um criador de gado. Só isso. Quase que dizendo, eu sou um caipira da roça. Mas o Senhor disse: vai e anuncia. E então eu vou e anuncio. Mas ele não anuncia coisas agradáveis, favoráveis, confortáveis e bonitinhas. Ele anuncia ameaças e inclusive futuras desgraças. Nós gostamos muito de receber mensagens nos nossos telefones celulares. Nós gostamos muito de ver belos desenhos, fotos e palavras que nos confortam,
palavras de natureza religiosa que nos fazem bem. E eu também gosto disso daí. Mas às vezes é necessário que nós tenhamos profetas hoje também. E que digam palavras duras e que nos façam até ameaças. Por quê? Está na nossa natureza de que quando a gente está confortável, a gente se permite certas coisas que antes, em situações de esforço, nós não faríamos. Exemplo. Quando temos algum problema de saúde, temos que deixar de comer certas coisas. Nós nos privamos daquelas coisas. Mas quando parece que a saúde está bem, nós não ligamos e as consumimos. De maneira que, quando a gente é chamado pelo médico para fazer um exame, e precisamos ficar, hoje é um pouco difícil isso, mas pode acontecer ainda, uns 2 dias em jejum. Não é fácil, né? E não é que a gente fica. Agora, quando a igreja pede para nós fazermos um jejumzinho, jejumzinho, não é nem um jejum grande, é um jejumzinho, meio-dia. Eu não posso porque eu vou sentir fome, porque eu vou ficar tonto, porque isso, porque aquilo outro, então a gente tem 1000 desculpas e a gente está muito confortável. Parece que quando a coisa é da saúde, aí a gente se mexe. Mas quando a coisa é da nossa saúde interior espiritual, a gente não se mexe muito não. Mas isso aqui foi apenas um parêntese que eu fiz, tá? Voltamos àquela ideia. Quando a gente está no conforto, a gente se permite muita coisa que diversamente a gente não se permitiria. Então, nós vivemos, em grande parte hoje, um certo conforto. Passou o tempo da pandemia, graças a Deus, né? Nós somos sobreviventes de uma época muito cruel que vivemos, hein? A pandemia. E não faz nem 5 anos ainda. Mas já passou. Então nós já não usamos máscara, nós já temos muita liberdade de fazer, de ir, de vir. E é nesse momento que as coisas ruins podem acontecer. Porque a gente está desatento. Por isso é que o profeta é importante. Porque é alguém que chama atenção para o essencial. O profeta, que é aquele que enxerga mais longe. Por que ele enxerga mais longe? Porque ele enxerga mais em profundidade. Ele enxerga mais na essência. O profeta anuncia o que é essencial. E a gente precisa ouvir isto e não ficar encantados, porque quem fala só coisa boa não é profeta, não. Quem fala confirmando tudo o que eu penso não é profeta, não. Até eu me recordo que mamãe me dizia a respeito dos meus amigos, quando eu era garotinho, cuidado com aqueles que falam tudo, que concordam sempre com você. Cuidado com essa gente. E eu tenho muito receio daqueles que concordam sempre comigo. Porque parece que eles querem a mim e a minha atenção e alguma vantagem que eu possa oferecer. Mas não estão dispostos a interagir comigo e a buscar novas soluções, caminhos, transformações. O profeta, então, é um homem muito sério, pode ser uma mulher também muito séria, e que tantas vezes sofre por conta disto. Por isso, o Salmo 84 ou 85 é um salmo de disposição, é um salmo de louvor, de um pouco de gratidão também. Ele tem como refrão o seguinte texto: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. São 3 estrofes. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar,
Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. É um salmo de confiança que expressa a confiança justamente do profeta. Porque o profeta coloca a sua confiança em Deus, pois é só Deus que pode lhe dar confiança. Porque a confiança dos que o ouvem, muitas vezes ele não tem. Porque ele não fala coisas boas, bonitas, agradáveis e floridas. Ele anuncia compromissos, ele cobra ações, ele anuncia a necessidade de transformações. É isso aí. Vamos ouvir agora o trecho do Evangelho, que é do ano B, o Evangelho segundo Marcos, que nós começamos na semana passada, quando vimos aquele trecho que Jesus ia à sinagoga de Nazaré e ele era meio que rejeitado pelos seus contemporâneos. Então estamos em Marcos capítulo 6, versículo 7 a 13. E diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Esse é o Evangelho segundo Marcos, a continuação daquele trecho da semana passada. E Jesus agora, depois de ser questionado na sua profecia, na sua identidade de profeta, Jesus chama os 12 e lhes comissiona. Ele os envia 2 a 2, interessante, não sozinhos, mas em dupla. E manda-os com uma abertura, um despojamento, uma fragilidade impressionante. Não podem levar nada no caminho, só um cajado para se apoiar. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. E não podia levar 2 túnicas, então nem dava para lavar a túnica. Você imagina só como é que é a situação. Por que isto? Isso tem muito a ver com o nosso tempo, e não só com o nosso tempo, com séculos também de história que nós temos. Nós confiamos muito nos meios e nos objetos que nós usamos quando comunicamos. E eu também penso assim, que nós temos que ter um ambiente agradável, nós temos que ter uma cadeira confortável para aqueles que vêm até as nossas igrejas, nós temos que ter luz suficiente, nós temos que ter uma linguagem, um som bom, tudo isso é certo, nós temos que ter tudo isso mesmo. Mas quando nós quando nós colocamos a nossa confiança nisto, eu me recordo de um episódio que eu vivenciei quando era jovem religioso, no 2º ano de teologia, 3º ano de teologia, aliás. Nós fomos numa certa cidade, todo o meu grupo de formandos com um formador,
E faz muito tempo isso, não tinha videocassete. Vocês nem sabem o que é isso daí. Videocassete era que a gente colocava uma fita, né, uma fita grande, fita VHS, chama VHS, né? Colocava aquela fita VHS e aí então a fita passava e a gente jogava para a televisão e via o videocassete, né? Depois veio o DVD, hoje nem DVD existe. Tá. Mas estava saindo o videocassete naquela época. E fomos naquela capela e levamos televisão, som, o videocassete, amplificador, todo esse negócio, todo instrumento assim, muito simples por sinal, os instrumentos que nós levávamos porque não tínhamos muito recurso. Mas levamos e todos felizes porque íamos usar tudo aquilo lá com aquele povo muito humilde, né? Aí uma hora nós perguntamos assim, onde é que a gente liga a luz para poder ligar todo esse equipamento danado que nós tínhamos levado e tinha dado um trabalho danado para levar. Aí o rapaz falou assim, o que o senhor quer, padre? A gente está precisando de ligar a luz para colocar a tomada, para poder fazer funcionar tudo isso daí. Aí o rapaz disse assim, seu padre, isso aqui não vai dar certo não, porque aqui nós não temos luz não. Quer dizer, levamos um monte de coisas muito úteis, que fariam um trabalho maravilhoso, mas que não serviram para nada. E nós tivemos que usar a voz, a argumentação, a imaginação e despertar nos outros também a atenção sobre isso tudo, de maneira que muita confiança em cima dos meios e das técnicas. É bom ter confiança nos meios e nas técnicas, mas no final das contas, amigas e amigos, é o testemunho pessoal que conta. É isso que realmente converte. E é o que Jesus propõe aqui aos seus apóstolos, os 12 que ele envia. Bom, e essa história continua nos próximos domingos, tá? Agora vejamos a segunda leitura do Paulo, de São Paulo, da carta aos Efésios. Tem dois formulários, o formulário longo e o formulário breve. Eu vou ler o longo. E Paulo diz assim, estamos no capítulo 1, logo no início. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor de sua glória e da sua graça, com que ele nos cumulou no seu bem amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, porque Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Nele também nós recebemos nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor da sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele, também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo da herança para a redenção, marcados com o Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Uma das características de alguns escritos paulinos é o excesso de argumentação. E aqui nós temos esse caso bem claro.
Paulo argumenta com muitas imagens sequenciais e que carregam de tal modo o texto que a gente fica sem saber do que se trata no final das contas. Por isso que o liturgo propõe duas formas de leitura, uma forma breve, que é mais essencial, e uma outra que se alonga um pouco mais nas argumentações. Eu indico para fazer a fórmula breve. E nesta fórmula breve, Paulo insiste na pessoa de Cristo. Aliás, nós vemos aqui neste texto o início de uma parte do hino cristológico, em que Paulo faz um louvor a Cristo. É um hino a Cristo, um hino cristológico, e Paulo faz um louvor a Cristo, a sua pessoa e a sua ação da escolha. Porque o essencial aqui é que há uma escolha. A escolha de Cristo em relação aos seus fiéis. E nós somos os seus fiéis. E Paulo insiste que o que é para nós é o essencial, é o Cristo. E todo o mundo, e toda a natureza, e toda a história vai ser recapitulada, isto é, colocada de novo na cabeça, no caput, que é cabeça. Recapitular é isto, é colocar novamente na cabeça, no essencial, no principal, que é Cristo. A história, ela é tão complexa, né? Ela vai para todos os lados, ela tem surpresas, ambiguidades. Nós experimentamos isso na nossa história pessoal, né? Porque muitas vezes nós sonhávamos um mundo tão bonito para nós e para aqueles que amamos e de repente não temos aquilo. Nós também imaginávamos que as coisas fossem diferentes da partir dos outros e assim não se dá. Nós projetamos e até nos gastamos em certos caminhos que depois deram em fracasso. Esta é a história, que também tem surpresas e reveses. Paulo indica que tudo isso vai ser recapitulado, colocado novamente na cabeça, que é o Cristo. A natureza, os fatos, as dores, as alegrias, tudo em Cristo, inclusive nós. Nós estamos vendo as leituras do domingo do Tempo Comum, o 15º domingo do ano B do Tempo Comum, que falam de profeta, apresentam a missão e lembram que nós todos estamos em Cristo. Entendamos isto, amigas e amigos, e com o Salmo, peçamos, mostrai sempre, Senhor, para nós a vossa face, porque assim nós teremos a vossa salvação. Que nós entendamos um pouco tudo isso. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e esse foi o nosso encontro de hoje, Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. A todos vocês, graça e paz.